Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula, ok? Hoje será sobre os metais. E para aproveitar os exercícios que nós temos feito e os trabalhos com as posições, eu venho aqui dar uma explicação melhor sobre um temazinho que muitas pessoas têm lá suas dúvidas, que é as posições e recursos, ok? Muitas vezes, quando a gente vai pegar um instrumento da classe metais, a gente se pergunta como é que um instrumento que não tem botões, como é o caso do trombone, ou quando tem pouquíssimos botões, como é o caso do trompete, bombardino, a gente fica se perguntando como tira tantas notas, da onde vem tantas notas. É claro que existem alguns instrumentos que não possuem nenhum tipo de pisto, válvula, forma de modificar som, e acaba que eles se tornam mesmo mais limitados em algumas situações, como é o caso das cornetas, cornetões, que ele só vai modificar o som das notas que a embocadura permitir. Então vai acontecer de o instrumentista estar com um instrumento tipo desses e ele não vai poder executar alguns trechos justamente pela a falta de recursos para o instrumento realizar essas notas. Mas os instrumentos que nós estamos falando, estamos comentando aqui, que no caso é o trombone de vara e o trompete e o bombardino, que são instrumentos que são também da classe dos metais, junto com essas cornetas, eles vão sempre dar essa ideia de como tirar outras notas. E a ideia do músico é justamente conseguir visualizar e ouvir principalmente, né, essas posições, essas notas que são tiradas em posições iguais. Aqui nós temos dois exemplos, que é o trombone de vara, né, que esse aqui vocês já viram, e o trompete, que esse aqui vocês também já viram. O que acontece? Quando a gente está falando do trombone de vara, que é um pouco mais complexo que os outros instrumentos de metais, justamente porque eu não tenho nenhum tipo de marcação, com exceção dessa listazinha que tem na vara, essa lista que tem por dentro, né, na vara por dentro, a única medida que eu tenho é essa. Então eu acabo me obrigando a ter apenas uma pequena noção de distância para poder tirar as notas. Diferente dos outros instrumentos que eu só basta eu apertar e se eu tiver com a embocadura correta, eu vou estar tirando a nota. No trombone de vara, além de ter que ter a embocadura correta, eu também tenho que ter a posição mais aproximada possível. Mas voltando para cá, eu quero dizer para vocês é justamente essa questão das posições das notas. Vocês podem reparar aqui que abaixo dessa linha no pentagrama, nessa linhazinha aqui abaixo do pentagrama, está especificando qual é a nota e a posição no pentagrama de como é a nota, ok? Então eu venho aqui e vou seguindo essa ordem de notas e embaixo a posição da qual eu vou tirar esta nota, ok? Não é fácil memorizar de cara, não é fácil memorizar assim tão facilmente, mas com algumas dicas fica fácil você memorizar. Eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês que estão no trombone. Quando vocês estão tocando, é claro que você não vai estar com uma réguazinha medindo para estar exatamente na posição zero, que é fechado, em 7 centímetros. Tanto porque se a gente for olhar direitinho, os 7 centímetros do zero é mais ou menos bem por aqui assim. Aqui é apenas uma ilustração. Como é que 7 centímetros, ó, do zero para o 7, ó, a distância, e do 7 para o 17, ó, como é bem menor. Aqui tem 7 centímetros e aqui tem 10. Aí para você ver como a disparidade é muito grande. E aqui tem 10 centímetros e aqui só tem 6. Olha como a disparidade é grande. Então, a ideia é que você visualize mais ou menos uma distância. Quando você está com seu trombone, você pode sim, de início, para ter uma noção, você pegar uma réguazinha e medir os 7 centímetros do instrumento todo fechado, do meio da válvula aqui para cá, para dar 7 centímetros, que você vai ter a noção da primeira posição que é fechada e a segunda posição que é com 7, depois com 17, depois com 23 e aí sucessivamente, ok? Então, quando você for tocar, vai ser praticamente impossível, que não é impossível isso acontecer,
Mas vai ser praticamente impossível você conseguir acertar 7 centímetros com exatidão. 7 centímetros e nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Isso é impossível. Vai sempre acontecer de você passar 7,1, 2,3 ou até mesmo 8 centímetros ou 6 centímetros. Isso vai variar muito. Mas a questão é que depois de você treinar bastante a posição, você vai ganhar o seu ouvido e você mesmo vai perceber, você mesma vai perceber que a nota ou está afinada ou está desafinada. Mas para isso você necessita estudar o instrumento e se acostumar com a voz que o seu instrumento tira. Ok? Então, nessa questão aqui das notas, nessa questão aqui das posições, é muito do treinamento do músico, ok? Então, nós temos aqui a primeira posição. Quais são as notas que eu tenho na primeira posição? Eu tenho Si bemol e o Lá sustenido. Eu tenho o Fá, que daqui a pouco eu vou explicar porque que tem esse seisinho aqui embaixo. Eu tenho o Si bemol de novo, só que é o que fica acima do pentagrama. Eu vou ter o Ré e vou ter o Fá. Na posição 2, eu tenho o Lá gravíssimo, né? Eu tenho o Lá gravíssimo. Eu tenho o Mi, certo? Eu tenho o Lá. Eu tenho o Dó sustenido, Ré bemol. Eu tenho o Mi, ok? Na posição 3, eu tenho Mi bemol, Ré sustenido. Eu tenho Sol sustenido, Lá bemol. Eu tenho o Dó natural. E eu tenho Mi bemol, Ré sustenido. Na posição 4, eu tenho Ré. Eu tenho 4, eu tenho Sol. Eu tenho o Si na posição 4. E aí eu venho para esses númerozinhos aqui embaixo. Esses númerozinhos aqui embaixo, pessoal, eles são uma segunda forma de você tirar a mesma nota. Por quê? Porque existe estas posições. O formato de um instrumento, ele é muito comum. Ele tem uma dinâmica própria. Então, às vezes, o que eu poderia ter feito com ele grave, eu posso fazer com ele agudo. Por exemplo, ó, eu tenho aqui na posição 2 um Mi, ok? Tenho aqui o Mi. Só que ele diz que na posição 7 eu também posso tirar Mi. Mas por que eu posso tirar Mi na posição 7? Porque o Mi supragravíssimo eu tiro com a posição 7. Vocês têm que ter aquela noção, ó, quanto maior o instrumento, mais grave é o som. Quanto menor o instrumento, mais agudo é o som. E aí o que acontece, ó? Quando eu tô com o instrumento todo aberto, significa que eu deixei ele bem maior, não foi? Se eu puxo a vara até a posição 7, significa então que o trombone ele ficou muito maior. Se ele ficou muito maior, então eu estou tirando uma nota muito grave. E aí, o mais grave que uma embocadura natural, forma natural de uma embocadura conseguir, é justamente o Mi grave. E aí eu tenho, só que o formato do instrumento, nesta posição, me permitiu tirar Mi. Então, será que se eu não encoxar a bocadura, eu também não vou tirar um Mi da próxima oitava na mesma posição? É essa a ideia. Isso também serve também para o pessoal do trompete. A mesma posição ela vai modificar, não vai modificar, e você pode tirar mais de uma nota, porque quem está definindo a altura da nota é a tua embocadura. Se você afrouxa mais o lábio, ou se você acocha mais o lábio. Então, eu posso ter, ó, duas maneiras de fazer essas notas, dependendo da nota, obviamente. Professor, e para que isso? Por que não deixou só essas aqui de baixo? Quando eu quero essas notas mais agudas, aí eu já venho o inverso. Para eu não precisar ficar trabalhando tanta minha embocadura para poder tirar notas que deveriam ser mais graves, porque, por exemplo, ó, eu vou tirar esse Si. Esse Si aqui é o Si da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu vou tirar esse Si com um instrumento todo aberto, do tamanho de um instrumento bem mais grave. É mais complicado, não é?
Então, seria muito trabalhoso eu tirar essa nota aguda do jeito que ela está aqui, porque esse Si7 aqui, ó, esse daqui grave, ó. Esse aqui grave. Então, seria muito sacrificioso eu deixar essa nota aguda com o tamanho do instrumento que ele estava. Então, o certo é o que? Eu modificar a posição para poder facilitar na hora da execução. Tanto porque eu vou ter notas próximas a ela que vai precisar que sejam mais agudas. E quanto mais eu for subindo aqui, quanto mais eu for aumentando aqui as notas da escala, porque eu vou acabar repetindo, por exemplo, eu tenho aqui o Sol. O Sol eu tiro na posição 3, na posição 4. Então, depois desse Fá aqui, eu posso tirar o Sol com a posição 4. Eu posso tirar o Sol com a posição... a posição 4, ó, porque o Sol vem aqui na posição 4, bem aqui, vem na posição 4, bem aqui, repetiu duas vezes, então eu posso tirar o Sol aqui na posição 4, ok? Então eu posso tirar estas posições repetindo. O Lá, por exemplo, o Lá é na posição 2. Com certeza o Lá, aqui agudíssimo, com 3 cortes, né? Com 3 cortes também é na posição 2. E assim sucessivamente. O Si é na posição 4 também. O Dó é na posição 3. Ou então na posição 6, que é praticamente muito difícil conseguir tirar, né? O Dó o agudíssimo na posição 6, porque o instrumento está muito grande, que é para um instrumento grave. Então, é uma coisa que você vai ter que usar embocadura para conseguir, ok? Do mesmo jeito é o trompete. Do mesmo jeito é o trompete, porque o trompete ele faz a mesma mecânica. Ele tem as notas, as posições, e essas posições elas vão acabar se repetindo. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, eu tenho o Sol sustenido, o Sol bemol, Fá sustenido e o Dó sustenido. Quando eu aperto os pistos, pessoal, vocês têm uma mecânica praticamente inversa. Quando eu deixo os pistos levantados, os pistos não estão pressionados, o instrumento está menor, porque os buracos que estão aqui nos pistos diminuíram. Mas quando você baixa os 3 pistos, você deixa uma viagem muito maior por dentro dos tambores, dos pistos, e aí fazendo com que o instrumento fique maior. Por isso que você não vê mais de novo 1, 2, 3 daqui para frente. Porque 1, 2, 3 já entra na mesma história do trombone, do qual eu deixei o instrumento maior. Eu faço o som do instrumento viajar mais por dentro daqui, para depois ele sair pela campana. E aí, quanto maior o instrumento, mais grave as notas. Quanto menor o instrumento, mais agudas as notas. Por isso é que para tirar o Dó agudíssimo é 0. Ok? Então, nessa mecânica, a gente vai acabar trabalhando uma questão somente de embocadura. Você vai manter uma única posição e desta única posição você vai tirar diversas notas. Isso vale também para o bombardino. Eu estou pegando aqui o exemplo do trompete, porque o exemplo do trompete é mais claro, é mais visível dentro dos outros instrumentos, né? Mas aí na clave de Fá vai ser da mesma forma. Então, vindo para o trombone, eu vou trabalhar com vocês a parte onde eu vou repetir as posições e fazer notas diferentes. No caso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui a primeira posição, onde a primeira posição é tudo fechado. Então, somente com os lábios, apenas com os lábios, você vai pegar, fazer Si bemol, Fá, Si bemol e Ré. Caso você queira, você ainda pode continuar, você pode tirar ainda o outro Fá. Porque se na primeira posição eu já tirei Si, eu posso tirar o próximo Si, ó. Si, Si. Se eu tirei Fá, eu posso também tirar o Fá aqui em cima. Professor, tem um Ré bem aqui, na posição 1. Será que eu posso tirar o Ré grave também na posição 1? Pode, só que aí é aquela história. Como o instrumento está todo fechado, ele está muito pequeno para tirar uma nota tão grave. Então, vai ser mais difícil para você tirar este Ré. Por isso é que você vai fazer o Ré lá na quarta posição. Ok? É entendido?
Segunda posição, a 7 centímetros. A 7 centímetros é bem pertinho você só faz abrir um pouquinho a vara. 7 centímetros é justamente quando aquela parte interior dela aparece. Apareceu 7 centímetros, pronto, é ali. É ali os 7 centímetros. Nesses 7 centímetros, na segunda posição, você vai tirar Mi, certo? Você vai tirar Mi, que aqui eu coloquei errado, perdão. Coloquei Dó, desculpa. Você vai tirar Mi na segunda posição. Você vai tirar Lá também. Você vai tirar Dó agudo, que aí é uma outra coisa também que vocês têm que prestar atenção. Eu tenho esse Dó, que fica acima do pentagrama com corte, e esse Dó que fica aqui no segundo espaço. Esse aqui é grave e esse aqui é agudo. Se você olhar para essas duas notas, elas têm o mesmo nome. Em compensação, elas têm alturas diferentes, ok? Se elas têm alturas diferentes, então eu preciso executar as alturas delas, ok? Segunda posição, 7 centímetros, eu faço Mi, Lá, Dó sustenido e o Mi de novo. Na terceira posição, eu tiro Ré sustenido, Sol sustenido, Dó e Ré sustenido, ok? Quarta posição. A quarta posição, pessoal, ela é a posição onde fica de igual com a campana. Você puxa a vara até o final dessa vara que você está puxando ficar igual com a campana. Quando ela fica igual com a campana, você está exatamente na quarta posição. Aí você pode fazer o Ré grave, o Sol, o Si natural e o Ré. Opa, o Ré. Esse Rézinho aqui tá vermelho, sabe por quê? Porque esse Ré aqui, você pode tanto fazer ele aqui na quarta posição, como você pode fazer ele aqui na primeira posição. Professor, qual é o que eu escolho? É interessante você ter um domínio do teu instrumento para que você faça as duas. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver fazendo uma mecânica Dó, Ré, você vai ter que descer duas posições para poder fazer esse Ré. Dó, Ré, descer 3 posições. Ao invés disso, você só levanta uma. Dó, Ré, você levanta uma posição e você vai estar fazendo a mesma nota. Se for um trecho muito rápido, que você tem que fazer essas notas muito rápido, Dó, Ré. Imagina você fazer Dó e fechar a vara de uma vez, para poder tirar esse Ré. Então, é mais fácil você vir daqui para cá do que daqui para cá. Então, por isso que é interessante você tanto aprender esse daqui como esse daqui, ok? Eu coloquei em vermelho porque a posição original é essa. Professor, e qual é a diferença da posição original para o recurso? No trombone de vara, eu não sei afirmar com 100% de precisão. Mas todos os outros instrumentos, clarinete, o trompete, o bombardino, o saxofone, qualquer outro instrumento que vai executar um recurso, né? Esse recurso ele vai tirar uma nota aproximada da nota natural, da nota real. Essa aqui é a nota real e essa aqui é a nota aproximada. Isso vale para todos, viu? Você está assistindo que é do trompete? Isso vale para todos também. Vai ter recurso para o teu instrumento? Vai. Só que esse recurso, ele não é tão afinado quanto a posição original. Mas, professor, dá para usar assim mesmo? Dá, porque você vai ela não vai afinar naturalmente. Ela vai afinar com a tua embocadura. E se dependendo do caso, que ela não fique 100% afinada, mas dependendo do trecho, eu vou dar a ideia da posição e não vai prejudicar o trecho, por assim dizer. Porque também a desafinação não é uma coisa, vixe Maria, ele deu uma nota trocada. Não, mas ela não é 100% perfeita, mas ela não presta para usar. Não é que ela não preste para usar, ok? Quinta posição. Dó sustenido grave, aqui é o agudo que sai fino e aqui é o que sai grosso, sai grave, tá bom? Fá sustenido, aí esses dois vermelhinhos aqui também são recursos, certo? O Si bemol
e o Mi. Ó, o Si bemol aqui, ó, ele é feito na primeira posição e o Mi, ele é feito na segunda. Eu posso fazer essas duas notas na quinta posição. Eu tenho a sexta posição, que eu vou fazer o Dó, e eu tenho a sétima posição, que eu vou fazer o Si, ok? Professor, você não falou dessas notas aqui não. Você que está estudando, você vai dar um pause aqui agora, vai dar um zoom se for possível, ok? E você vai estudar essas posições aqui sem precisar estar mexendo o bocal. Só que você vai ter que estar sempre se lembrando do nome das posições. Si, ré, si, fá, si, ré, mi, mi, lá, dó, mi. Eu estou confundindo com a clave de sol, que eu tenho o hábito de ler a clave de sol, né? Ré, sol, dó, ré. Ré, sol, si, ré. Dó, dó, fá, si, mi. Dó, fá, lá, dó. Si, mi, sol, si. Então, quando vocês estiverem ensaiando, vocês vão ensaiar lembrando o nome dessas posições. Só que vai chegar um momento que você vai confundir essas aqui, essas três aqui, com elas aqui, no lugar delas. O Fá, o Lá, o Dó, certo? Você vai acabar confundindo. Então, é interessante esse exercício aqui para que você consiga ter controle de embocadura. Mas quando você for executar, você tem sempre que deixar destacado que isso aqui são recursos. São elas, mas a posição real dela é essa. Ok? É essa, mas a posição real dela é essa. É essa, mas a posição dela é essa aqui. Para que você, quando você for tocar, você não ficar na dúvida em qual das duas você vai fazer. Professor, eu consigo decorar as duas e não me confundir. Perfeito, maravilhoso. Professor, isso aí está só me confundindo, colocar as duas juntas. Calma. Você está aprendendo, você está estudando, então você vai fazendo essa mecânica com calma, que aí uma hora você vai conseguir tocar, ok? Dá pausa agora para você treinar, certo? Porque agora eu vou pro trompete. Pro trompete barra bombardino, né? No caso aqui, é bem mais simples para os trompetes, porque os recursos que eles têm, eles são bem mais, como é que eu posso dizer? Os recursos deles são bem mais menores, né? Porque enquanto eu tenho 7 posições no trombone para poder variar, no trompete eu tenho 6 posições para poder variar. Sendo que uma dessas posições eu praticamente não vou usar, que é no caso o Dó sustenido, ok? Então eu acabo tendo somente essas posições para poder variar. E é nem tanto, não é nem 4, não é nem 6 não, são só 5, né? Que é o solto, o 1, o 2, o 1, o solto, 1 e 2, o 2, o 2 e o 3 e somente o 3. O 3 que é um recurso. Então, são variações das quais são menores e menos comuns de acontecer do que no trombone, ok? E aí no trompete fica fácil. Eu listei quase todas as notas. Eu listei aqui quase todas as notas. Ficou faltando somente o pisto 2. Eu vou ajeitar isso agora, só um momento. Pronto, voltei. Então tá aqui, ó. Eu coloquei aqui a gente fazer a escala do Si até o Sol. Professor, por que você não fez o Lá, o Si e o Dó? Porque as mesmas posições que vocês vão estar vendo do pentagrama, a partir do Mi em diante, é somente repetições. Por exemplo, quando eu chegar aqui no Ré, a única que vai ficar diferente da sua posição grave é somente ele mesmo. O Ré e o Ré sustenido. Porque o Ré com o Ré sustenido, eles vão ficar com apenas um pisto. Que aqui eu vou até fazer essa marcaçãozinha aqui. Que aí eu vou estar lembrando vocês, ok? Então aqui eu tenho aqui as posições, certo? Solto, primeiro pisto, primeiro e segundo pisto,
Primeiro pisto novamente, foi uma alteraçãozinha para poder mostrar. Segundo pisto, segundo e terceiro pisto. Professor, você não colocou 1, 2, 3. 1, 2, 3 é apenas do Dó sustenido grave, ok? Que o Dó sustenido grave, é o Ré bemol, ok? Que aí ele vai ser alterado aqui, que ele vai ficar como esses dois. Professor, eu poderia dar Dó sustenido grave com 1 e 2? Pode. Só que aí você vai ter aquela dificuldade que eu falei no trombone. Quando você coloca os dois pistos, você diminui o tamanho do teu instrumento. E quando você diminui o tamanho do instrumento, você está priorizando notas mais agudas. Então você vai ter dificuldade de tirar essa nota grave, porque o tamanho do instrumento não condiz com a nota que você vai ter que dar. Ok? Então aqui você vai fazer o mesmo procedimento que a pessoa que for estudar no trombone. Vai dar uma pausa e vai acompanhar a leitura destas notas. Com o pisto solto, você vai tirar Dó, Sol, Dó, Mi. Você também pode tirar o Sol e pode tirar o Dó agudíssimo. Por que eu não coloquei? Como eu acabei de falar, ó, o Dó e o Sol já estão aqui. Se ele é solto, então o Sol daqui e o Dó daqui também serão soltos. Ok? Aqui eu tenho com um pisto Si grave, Fá natural, Si bemol de novo, Si bemol grave de novo. Ok? Si bemol e o Ré. Professor, por que você não colocou o Fá? Eu coloquei aqui, ó. Repetir aqui para poder demonstrar. O Fá, ele tá aqui, ó. Ele também é pisto 1, igual o seu antecessor. Ok? Então, eu tenho no pisto solto Dó, Sol, Dó, Mi. Com o primeiro pisto, Si bemol, Fá, Si bemol, Ré. Com o pisto 1 e 2, Mi, Lá, Dó sustenido e Mi. Esse aqui eu também vou marcar, porque o Mi com dois pistos também é um recurso. Tanto eu posso fazer ele solto, como eu posso fazer ele com dois pistos, ok? Professor, então para que eu vou aprender ele com dois pistos? Porque vai que você precisa de uma mecânica de Dó sustenido para Mi. Em vez de você ficar fazendo Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi descendo, você só faz só na boca. Você já ia ter que fazer mesmo. Então, é interessante reconhecer os recursos justamente para essas necessidades. Com o primeiro pisto de novo, aqui tem o primeiro pisto, eu coloquei aqui de novo para você ver que o Fá aqui, ó, ele tá na mesma posição. Eu não coloquei ele aqui, mas você já se subentende que o Fá também será na primeira posição porque ele está aqui. O Ré grave, ele é apenas uma exceção. Você vai fazer o Ré com 1 e 3, ok? Com o segundo pisto, você vai fazer o Si grave, você vai fazer o Fá sustenido, você vai fazer o Si e você vai fazer o Ré sustenido. Professor, o Fá sustenido também é só 2? Ele não está aqui. Então, o Fá sustenido também é aqui. Ok? 2 e 3. O Ré sustenido, o Sol sustenido, o Ré sustenido, que aqui é recurso. No caso aqui dele, você vai fazer somente com o pisto 2. Tá ele aqui, certo? E o Sol sustenido. Do mesmo jeito que tá aqui também. Você que é do bombardino, tá estudando na clave de Fá, eu falei no outro vídeo que o bombardino ele pode estar atrelado a algumas variações dos quais eu tanto posso fazer na clave de Sol como na clave de Fá. Se você toca bombardino, entenda que você tem que ter o hábito e a facilidade de ler duas claves. Professor, por que isso? Existem dezenas de instrumentos que precisam estar estudando nas duas claves. Ora, eu preciso de notas muito mais graves no instrumento, por isso eu vou estar fazendo ele na clave de Fá. Horas eu vou ter que estar trabalhando com ele com as notas mais agudas, e por isso eu estarei trabalhando com a clave de Sol, ok? Então, essa é a ideia de quando você estiver treinando o seu instrumento, ok? Quando você está treinando o teu instrumento nas posições, a única coisa que você vai alterar é justamente a sua embocadura.
embocadura. E na sua embocadura, você vai colocar apenas a leitura da nota e a altura ao seu ouvido. Porque isso é o que é o mais importante. Um instrumentista de bocal, ele vai se preocupar muito mais com a sua embocadura do que com até mesmo a posição. Eu conheço um cara que desafinado pra caramba, mas ele tirou a escala todinha no primeiro pisto. Ele conseguiu alterar na embocadura uma distância de notas que se aproximava da escala. É claro que nenhuma das notas, com exceção das notas normais que é para ser, né, como por exemplo o Fá foi a única nota que ela deveria pelo menos ter saído afinada, né? No caso, ele conseguiu fazer todas as outras notas uma distância tonal entre elas muito semelhante com a distância tonal da escala. Então, é tudo uma questão de embocadura. Quanto mais você treinar, melhor. Do mesmo jeito que eu fiz com o trombone, você também pode fazer aqui. Ok? Você pode fazer aqui. Você vai dar um zoom. Vai dar um zoom aí no seu celular. E quando você der esse zoom, você vai lá e estuda por aqui. Ou anota no caderno, ou vai dar uma vistoriadazinha para saber se precisa decorar ou não. Mas tá aí. Não é que seja uma coisa difícil, não é que é uma coisa que é complicada, ela só precisa ser treinada. Tá bom? Esse aqui é o exercício que eu quero que vocês façam. Vocês façam todas essas nuances aqui, tanto você do trompete bombardino, como você do trombone, vocês vão ter que fazer essas posições e ensaiar. Quando vocês conseguirem fazer essas posições com notas bem longas, não precisa ser de um tempo aqui não, eu só fiz de um tempo aqui para fazer o exemplo. Quando vocês conseguirem dominar isso aqui, tanto você do trombone quanto você dos pistos, né? Dos metais de pisto, quando vocês conseguirem vencer isso daqui, será muito, mas muito mais fácil vocês estudarem qualquer trecho musical, ok? Mesmo que aconteça de você não conseguir tocar uma música porque é muito rápido, mas pelo menos você vai conseguir executar todas as notas com extrema maestria, ok? Uma dica, vai fazer esse treinamento aqui, faça com o afinador, faça com o afinador, para você ter certeza que você conseguiu passar de uma nota para outra, porque pode acontecer que você com pisto solto, você conseguir tirar um Mi e não um Sol. Do mesmo jeito, como é que você vai perceber que você foi do Dó e não foi direto para o outro Dó? Ou se você foi do Dó e foi direto para o outro Mi, como é que você vai fazer isso? A mesma coisa com o trombone. Então, pode acontecer de você ainda não ter essas noções de altura. Mas aí no afinador você vai conseguir ver. Se você toca trombone, beleza. A nota que aparecer lá é a tua nota mesmo. Se você é do instrumento trompete ou bombardino, que são em si bemol, quando vocês forem usar o afinador, eles vão dar uma nota, vocês têm que ler uma nota acima, ok? Um tom e meio acima. Que isso aí eu posso explicar isso melhor numa outra aula. Mas, por exemplo, se lá aparecer um si bemol, é porque aqui você está tirando dó. Se aparecer um fá sustenido, é porque você está tirando um sol. Professor, e por que tem essa variação de meio tom, o si bemol, e vai dando a nota dó? Porque vai também depender da tua afinação e vai também depender do tipo de afinador que você está usando. Eu quero que você tenha uma noção aproximada da tua embocadura. E aí, se você conseguiu ter uma boa distância, provavelmente você está tirando a nota, ok? E aí é também a questão dessa transposição de um tom e meio que eu acabei de falar, que aí você pode acabar se confundindo, mas o meu intuito é que você consiga ter controle da tua embocadura. Uma hora você vai conseguir tirar todas as notas do teu instrumento com toda facilidade e com toda altura, tá bom? Então é isso, espero que vocês estudem, espero que vocês treinem e que tudo vai dar certo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!